Boa tarde. Hoje a reflexão é sobre acontecimentos, adversidades, histórias que acontecem com a nossa vida e nós não entendemos o que acontece. Olha só a história de José. José, desde criança, tinha sonhos com o futuro. Deus já estava avisando José que ele governaria, que todos da família se curvariam a ele a um dado momento da vida dele. Mas os irmãos de José deixaram a inveja povoar o coração dele. E por causa disso, eles tramaram matar José. E no final das contas, resolveram vender José para uma caravana que descia ao Egito. José então vai, mas lá a promessa de Deus na vida dele seria cumprida. Precisava daquelas aflições, ser jogado numa cisterna, de passar por tantas angústias provocadas pelos próprios irmãos? Não. O plano de Deus ele é cumprido. Assim como Jesus iria ser morto pelo pecado da humanidade e não precisava Judas ter o traído, porque a Bíblia diz: o Filho do Homem vai, mas ai daquele por meio do qual o Filho do Homem vai. Não precisava Judas ter dado lugar no seu coração à invasão satânica para provocar um sofrimento a mais no Filho de Deus, que seria entregue numa morte sacrificial. Assim José foi entregue aos que desciam para o Egito. E olha só, Deus, ele vai cumprir o plano dele na vida de José. E aonde José entrava no Egito, mesmo na prisão, ele era próspero. Mesmo com tantos ataques de Satanás usando pessoas para tirar o foco da promessa de Deus, dos sonhos de Deus na vida dele, José prosperou. E quando ele se encontra com os irmãos dele, e os irmãos conhecem José, eles ficam preocupados, eles dizem: agora José vai se vingar, porque nós o vendemos. Mas o que José diz? O sofrimento tratou o coração de José. Deus não tinha sofrimento para José, mas Deus, ele transforma o mal em bem, ele usa a situação, a história, para cumprir o seu propósito redentor, o seu propósito de prosperidade. E o que José disse para os seus irmãos? Na verdade, vocês intentaram o mal contra a minha vida, mas Deus transformou o mal em bem. Agora a pergunta que eu faço para mim e para você é: para Deus cumprir esse sonho na vida de José, para Deus cumprir essa promessa na vida de José, precisava da atuação dos irmãos dele em crueldade e maldade? Não, não precisava. Mas que lição é que nós tiramos nesta terra? O inimigo das nossas almas veio para matar, roubar e destruir. Ele nunca vai ficar satisfeito com uma promessa que nós temos. Ele vai tentar nos tirar do foco da promessa, ele vai trazer aflição, ele vai trazer destruições no caminho até chegar à promessa, o cumprimento dela. E qual é a nossa atitude diante dessas adversidades colocadas pelo inimigo da nossa alma, usando pessoas, usando situações? Olha só, Deus, ele diz para mim, para você, a palavra dele vai ser cumprida. Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Mesmo que eu seja infiel, que você seja infiel, ele permanece fiel, porque nele não há sombra, nem variação. Ele permanece fiel. A promessa dele será cumprida, os sonhos dele serão cumpridos. Agora, o que nós temos que ter vigilância é: virão adversidades, virão conflitos, virão aflições, para nos tirar do foco dos sonhos e das promessas lançadas a nosso favor. E qual é o meu conselho?
para mim e para você nessa tarde: siga para o alvo. Não dê ouvidos. E quando você estiver na prisão, no calabouço, como José esteve, Deus vai te prosperar até que a promessa se cumpra. E quando José se encontra na situação de enterrar o pai, naquele grande movimento que os hebreus levam no enterro, eles passaram 70 dias velando o pai. Os irmãos começam a se afligir. Por quê? Porque eles disseram: enquanto meu pai era vivo, talvez ele não se vingasse. Mas José, ele tinha um coração de adorador verdadeiro, porque quando a mulher de Potifar tentou desvirtuar o caráter de José, ele lembrou do Deus que o pai dele servia, que o avô dele servia, e ele não se deixou corromper. E ele agora não iria se vingar dos irmãos, ele havia entendido o plano de Deus. O plano de Deus era que os irmãos, o próprio pai, a própria mãe, viessem se curvar diante dele. Mas o que aconteceu? Ali ele sabia que Deus estava no controle da história da vida dele, mesmo que a maldade dos irmãos entrou fora da vontade diretiva de Deus. José sabia que Deus estava vendo tudo, Deus estava contemplando, os olhos dele percorrem por toda a terra à procura daqueles que têm um coração totalmente dele. E José era um dos que teve um coração totalmente do Senhor. Então ele conforta os irmãos dele e diz: olha, para isso, Deus me levantou. É claro que José deixou bem claro, não precisava de toda aquela maldade, porque Deus, ele transformou o mal em bem. Mas se os irmãos tivessem entendido que Deus chama alguns para cumprir o plano dele, não porque seja melhor do que os outros, mas a eleição de Deus, Deus elegeu José. José não teria passado por aflições. O recado para mim e para você hoje é: vamos confiar nas promessas de Deus e nos sonhos de Deus na nossa vida. Não vamos ter maldade no nosso coração, lançando palavras contra a vida dos que estão sonhando também, para que eles não prosperem. Mas vamos confiar que Deus é Deus perfeito para cumprir as promessas dele. Mas vamos entender também que as promessas de Deus não vão nos livrar de sofrimentos. Enquanto estamos nessa terra, até a consumação dos séculos, passaremos por aflições, mas o bom ânimo, ele tem que estar conosco. Amém? Até a próxima. Gestão da Espiritualidade é um livro que o Senhor me ordenou a escrever. Como vencer inimigos invisíveis, principalmente no campo de batalha da mente. Para adquirir o livro digital na versão e-book, entre na descrição desse vídeo e terá o link que vai direcionar ao site do Amazon. Caso queira adquirir a versão física, entre em contato comigo por meio das informações na descrição desse vídeo. Amém.